Shalom, Uvrahá, Beshem, Yeshua, Hamashiach, meus amados irmãos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da Brit Hadashah aqui no canal. Hoje vamos estudar o capítulo 3 da Bessorá de Yohanan, o Evangelho de João, usando, lógico, a Peshita, que para mim é a melhor tradução, sem dúvidas, a tradução direto do aramaico. O primeiro, vamos ler todo o capítulo, como sempre, e depois fazer as considerações mais importantes, certo? Vamos começar. Capítulo 3 da Bessorá de Yohanan diz assim: Ora, havia um homem dos Perushim, seu nome era Naquidmon, líder dos homens de Jehudá. Este foi a Yeshua de noite e disse-lhe: Rabino, sabemos que você foi enviado por Elohim como mestre, pois nenhum homem é capaz de fazer estes sinais que faz, exceto aquele com quem Elohim está. Respondeu Yeshua e disse-lhe: Verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhe digo que se um homem não nascer a partir do princípio, não pode ver o reino de Elohim. Disse-lhe Naquidmon: Como é possível nascer um homem velho? É possível novamente entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer? Respondeu Yeshua e disse-lhe: Verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhe digo, que se um homem não nasce da água e da ruach, não pode entrar no reino de Elohim. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido da ruach é ruach. Não se admire de eu lhe ter dito que é necessário nascer a partir do princípio. O vento sopra onde quiser. E você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da Ruach. Respondeu Naquidmon e disse-lhe: Como podem ser estas coisas? Respondeu Yeshua e disse-lhe: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Verdadeiramente, verdadeiramente eu lhe digo, que aquilo que sabemos nós falamos, e o que vemos nós testemunhamos, e o nosso testemunho vocês não recebem. Se eu lhes falo acerca do que está sobre a terra e vocês não creem, como crerão em mim se lhes falar acerca do que está nos céus? E nenhum homem subiu aos céus, senão aquele que desceu dos céus, o Filho do homem que está nos céus. E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim o Filho do homem está preparado para ser levantado, para que todo homem que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Pois de tal maneira amou Elohim o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Porque Elohim não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para dar vida ao mundo por sua mão. Quem nele crê não é condenado, e aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Elohim. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os filhos dos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que faz obras odiosas odeia a luz, e não vem para a luz, para que não sejam reprovadas as suas obras. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que sejam conhecidas suas obras, que em Elohim são feitas. Depois destes fatos, Yeshua e seus talmidim foram para a terra de Jehudá, e lá permaneceu com eles e imergia. E Yohanan também estava imergindo em Iim Yaum, que está ao lado de Shalem, porque ali havia muitas águas. E vinham e eram imersos, pois Yohanan ainda não tinha caído na prisão. E houve uma disputa entre um dos talmidim de Yohanan e um homem de Jehudá a respeito da purificação. E eles se dirigiram para Yohanan e lhe disseram: Nosso rabino, aquele que estava com você no cruzamento do Iardém,
do qual testemunhou, eis que também está emergindo, e muitos estão indo a ele. Respondeu Johanã e disse-lhes: Nenhum filho do homem é capaz de receber qualquer coisa de sua própria vontade, exceto que seja dado dos céus. Vocês são minhas testemunhas de que eu disse que não sou o Mashiach, mas sou um Shaliach que está diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, com grande alegria regozija-se por causa da voz do noivo. Portanto, esta é a minha alegria, eis que está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua, pois aquele que veio de cima está sobre todos, e aquele que é da terra e fala da terra. Aquele que veio dos céus está sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu testemunha, mas seu testemunho nenhum homem recebe. Mas aquele que recebe o seu testemunho confirma que Elohim é verdadeiro. Pois aquele que Elohim enviou fala as palavras de Elohim, porque por medida Elohim não lhe dá aruach. O Pai ama o Filho e deu toda a coisa em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Elohim permanecerá contra ele. Aleluia! Esse capítulo 3 é recheado de mistérios. Nós vamos analisar um por um aqui. Primeiro aqui diz, no início, que havia um homem dos perushim, dos fariseus, e o nome dele era Naquidmo, ou Nicodemos. Ele era líder dos homens de Judá. Não era um fariseu qualquer, ele era um líder dos homens de Judá. E ele foi até Yeshua à noite. Ele não foi até Yeshua durante o dia. Por quê? Porque ele tinha medo dos outros fariseus, o medo dos outros membros do Sanedrim, de onde ele também era membro. Sanhedrin, para quem não sabe, era a corte judicial daquela época, que era formada por 70 homens. E este foi Yeshua de noite e disse-lhe: Rabino, sabemos que você foi enviado por Elohim como mestre. Olha o que Naquidmo ou Nicodemos diz para Yeshua aqui. Ele chama primeiro Yeshua de Rabino. Se ele chama Yeshua de Rabino, ele já está dizendo que Yeshua é um professor, é uma pessoa entendida em Torá, e ele está se colocando como um discípulo de Yeshua quando ele chama Yeshua de Rabino. E ele diz que nenhum homem é capaz de fazer os sinais que Yeshua faz, exceto aquele com quem Elohim está. Então, Naquidmo Nicodemos, que era um fariseu, admite que Elohim estava com Yeshua. Aí Yeshua responde para ele: verdadeiramente, eu lhe digo que se um homem não nascer a partir do princípio, não pode ver o reino de Elohim. Aqui na Peshita está traduzido a partir do princípio do aramaico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um homem não nascer de novo, não no sentido de nascer de mulher como se fosse um bebê, mas nascer como Adão veio ao mundo, ou seja, sem pecado. Se um homem não nascer de novo, sem pecado, e Yeshua vai mostrar como a pessoa pode nascer de novo aqui, ele não pode ver o reino de Elohim. Ele está dizendo isso para Nicodemos. E Nicodemos estava chamando Yeshua de rabino, estava chamando Yeshua de mestre, mas Nicodemos até então não conseguia enxergar realmente quem era Yeshua. E disse-lhe Naquidmo: como é possível nascer um homem velho? É possível novamente entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer? Respondeu-lhe Yeshua e disse-lhe: verdadeiramente eu lhe digo, esse homem não nasce da água e da ruach, não pode entrar no reino de Elohim. Era comum naquela época fazer a tevilá, ou seja, fazer a imersão, o batismo. Mas Yeshua acrescenta que o homem tinha que nascer da tevilá, da imersão, e da ruach, do espírito, porque a ruach
o espírito de Elohim, queria fazer com que ele realmente nascesse de novo sem pecado. E ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido da Ruach é Ruach. A partir do momento que a pessoa recebia a Ruach, o espírito de Elohim, que a pessoa recebe o espírito de Elohim, o corpo dela é transformado e o espírito dela também é transformado, e ela passa então a querer servir Elohim de verdade. Isso é a circuncisão do coração. E Yeshua continua: não se admire de eu lhe ter dito que é necessário nascer a partir do princípio, ou seja, voltar ao Adão original. O vento sopra onde quiser, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da Ruach. Ou seja, a partir do momento que a pessoa nasce da Ruach, o espírito de Elohim toma conta dela. Então ela não sabe mais de onde ela vem, nem para onde ela vai. Ela vai ser guiada a partir de agora pelo espírito de Elohim. E aí respondeu Naquidmo e disse-lhe: como podem ser estas coisas? E respondeu Yeshua: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Por que Yeshua está falando isso? Porque na época do segundo templo, ainda mais um fariseu, uma pessoa que era zelosa da lei, ela conhecia estes princípios que Yeshua está falando. Ela sabia que quando o Mashiach viesse, o Mashiach iria dar um novo entendimento da Torá e iria derramar a Ruach de Elohim sobre todos os que nele crescem. E um mestre, um fariseu daquela época sabia disso, Naquidmo sabia disso, por isso que Yeshua está perguntando: como é que você não compreende essas coisas? Verdadeiramente eu te digo que aquilo que sabemos nós falamos, e o que vemos nós testemunhamos, e o nosso testemunho vocês não recebem. Ou seja, Yeshua está dizendo: eu vim de meu Pai, eu vim de Elohim e estou testemunhando tudo o que eu vi, tudo o que eu sei. Estou testemunhando para vocês e vocês não querem receber. E Yeshua estava falando acerca de coisas da terra ainda, que todo fariseu sabia que quando o Mashiach viesse, iria acontecer. Ele fala das coisas da terra e diz: se você não acredita nas coisas que eu estou te falando da terra, quanto mais as coisas que eu vou lhe falar acerca das coisas que estão nos céus, as coisas que eu recebi dos céus, as coisas que eu sei, as coisas que eu, o Criador, sei, para falar para vocês. Aí Yeshua que complementa, para mostrar que ele é o Criador de todas as coisas, e nenhum homem subiu aos céus, senão aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. Olha que frase impressionante. Nenhum homem subiu aos céus, senão aquele que desceu dos céus. Yeshua está dizendo: eu estava no céu. Eu sou o único que estava no céu. Sou o Filho do Homem que desceu dos céus, mas que estou nos céus. Ou seja, ele está dizendo: eu sou onipresente. Eu estou aqui com você aqui agora, mas estou ao mesmo tempo nos céus, porque Yeshua é o Criador de todas as coisas. E ele continua: e como Moshe levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem está preparado para ser levantado, para que todo homem que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Yeshua já está aqui avisando a Naquidmo, a Nicodemos, que ele seria levantado, como a serpente foi no céu, e todos iriam olhar para ele. Isso aqui Naquidmo está ouvindo e não está entendendo ainda, mas na hora que Yeshua sofreu a morte de cruz, na estaca, quando Naquidmo olhou aquilo ali, ele não só entendeu, como os olhos dele se abriram. Por isso que ele foi resgatar Yeshua com José de Arimateia. Pois de tal maneira amou Elohim o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Aqui a palavra único em aramaico é Irridaia. Irridaia é uma palavra que várias vezes no aramaico é utilizada para se referir ao eterno. A palavra que Yeshua usa aqui para único é a mesma palavra Irridaia, que é
usada para se referir ao Eterno, ou seja, Yeshua está comunicando a Nakidmon que ele é o Eterno. Ele está dizendo claramente isso a Nakidmon. Nakidmon, quando ouviu essa palavra, ele sabia que Yeshua estava falando dele como o Eterno. E dizendo que ele era o Mashiach, ele era a materialização do Eterno aqui na Terra para fazer a obra final de redenção de Israel. E aí Yeshua continua: quem nele crê, no Filho de Elohim, não é condenado. E aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único. Yeshua usa de novo aqui a palavra Iridaya, do único Filho de Elohim. Por isso que essa tradução da Peshita, para mim, é a melhor tradução, sem dúvida, porque ela traz palavras para que você entenda a divindade de Yeshua. Se você for ver as traduções do grego, você não vai entender. A tradução do aramaico, ela é muito mais rica nesses detalhes. Então, novamente, Yeshua fala aqui, ó, quem cresce nele não seria condenado, porque seria justificado. Mas quem não cresce já estaria condenado. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 2 foi feita uma promessa a Eva que o filho, que a descendência, a semente dela, não a semente de Adão, a semente de Eva. Olha que impressionante, a semente de Eva. E Yeshua nasceu de Miriam, uma virgem. Não teve a semente de Adão, não teve a semente do homem. Foi a semente de Eva, ou seja, Yeshua veio de uma virgem. Veio a semente da virgem, essa iria pisar na cabeça da serpente. Quem cresce no Mashiach teria os seus pecados pisados, como a cabeça da serpente foi pisada. Quem não cresce continuaria em seus pecados. E aí Yeshua fala, e a condenação é esta, que a luz, que é ele, veio ao mundo, mas os filhos dos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem está em pecado, na verdade, é a pessoa que está no pecado. Pecado, às vezes, para a pessoa é uma coisa muito boa. Ela é difícil dela largar. Então, ela estando no pecado, ela tem a vergonha das suas obras, que é o pecado, e ela não consegue vir para a luz, largando o seu pecado. Ela ama mais aquele pecado. Ela só vai conseguir realmente vir para a luz na hora que ela receber Yeshua de verdade e for limpa desses pecados. Enquanto isso, ela vai ficar se enganando. Ela poderá ser uma pessoa extremamente piedosa, entre aspas, mas que está com os pecados dela, continua fazendo os pecados. Na hora que ela recebe Yeshua de verdade, recebe a Ruach HaKodesh, ela vira uma nova criatura e aqueles pecados não mais serão senhores dela. Ela sairá da escravidão do pecado para servir de verdade a Elohim, para servir de verdade ao Pai. Pois todo aquele que faz obras odiosas odeia a luz, que é o que eu falei aqui agora, e não vem para a luz, para que não sejam reprovadas as suas obras. Quando a pessoa aceita Yeshua de verdade, ela não consegue mais viver em pecado, porque isso incomoda ela, incomoda. Da mesma forma que a pessoa que gosta de seus pecadinhos, que ama viver nos seus pecados, ela não consegue vir para a luz, porque aquilo não deixa, incomoda ela. Se ela aparecer na luz, os seus pecados serão vistos, serão reprovados, e ela não quer essa reprovação, ela quer continuar fazendo ainda, vivendo ainda aquela vida que ela tem, e ela não quer se largar daquilo. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que sejam conhecidas suas obras, que em Elohim são feitas. As pessoas que estão em Elohim, elas fazem questão de mostrar suas obras, porque são obras que engrandecem o nome do nosso Pai eterno. E depois desses fatos de Yeshua conversar com Nakidmon, ele e seus Talmidim, ou seja, os seus discípulos, foram para a terra de Yehudá
e lá permaneceu e começou a imergir. Os discípulos de Yeshua começaram a fazer imersão. E Yohanan também estava emergindo, próximo ali, porque Yohanan ainda não tinha sido preso. E houve uma disputa entre um discípulo, um talmidim de Yohanan, um talmid de Yohanan, e um homem de Yehudá, um judeu, a respeito da purificação. E eles se dirigiram para Yohanan e lhe disseram: nosso rabino, ou seja, Yohanan também era considerado um rabino, um mestre, aquele que estava com você no cruzamento do Iardém, ou seja, do Jordão, e Yeshua, do qual você testemunhou, também está emergindo e muitos estão indo a ele. E aí Yohanan responde e disse-lhe: nenhum filho de homem é capaz de receber qualquer coisa de sua própria vontade, exceto o que lhe seja dado dos céus. Aí ele fala: vocês são minhas testemunhas de que eu disse que eu não sou o Mashiach. Então, se vocês estão achando que eu sou Mashiach, eu já disse para vocês, eu não sou Mashiach, ele é o Mashiach. Ele fala assim: mas eu sou um Shaliach, ou seja, eu sou um apóstolo, um enviado que está diante dele. Shaliach quer dizer apóstolo ou enviado. Está diante dele. Eu vim antes dele para mostrar a ele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que sou eu, Yohanan, eu o ouço e fico muito alegre por causa da voz dele. Portanto, esta é a minha alegria, ver a pregação dele, é a minha alegria, ver que ele chegou, ver que o noivo chegou. E aí, Yohanan fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Parem de me seguir, vão seguir a ele. Agora minha hora terminou, agora é a hora dele, vão seguir a ele. Pois aquele que veio de cima está sobre todos. E aquele que é da terra, eu sou da terra, eu falo da terra. Aquele que veio dos céus está sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu testemunha, mas seu testemunho nenhum homem recebe. Mas aquele que recebe o seu testemunho confirma que Elohim é verdadeiro. Uma pessoa que ele não recebe o testemunho de Yeshua, ele não confirma que Elohim é verdadeiro, ele diz que Elohim não existe. Ele diz que Elohim é falso. A verdade de Elohim é Yeshua HaMashiach. Para você conhecer Elohim, você precisa conhecer Yeshua. Sem Yeshua não é possível conhecer Elohim. Pois aquele que Elohim enviou fala as palavras de Elohim, porque por medida Elohim não lhe dá aruach, ou seja, todo o espírito de Elohim estava dentro de Yeshua. Não era a medida do espírito, por exemplo, estou colocando o meu espírito sobre você, como Elohim fazia no Tanar, com um profeta, com um rei, quando ungia aquele rei, ele colocava o espírito sobre. Não, aqui Elohim e Yeshua, ele deu toda o seu espírito. O espírito de Yeshua continha todo o espírito de Elohim. O Pai ama o Filho e deu toda a coisa em suas mãos, ou seja, tudo foi dado a Yeshua, tudo foi dado a Yeshua. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, aquele que não obedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Elohim permanecerá contra ele. Não basta a pessoa dizer: eu creio em Elohim, ele é meu pai, mas eu não tenho o testemunho de Yeshua. Não tem condições. Para que você receba a vida eterna, você precisa crer em Yeshua como o Mashiach, como o próprio Elohim. Yeshua é a manifestação do Elohim invisível. Ele é a manifestação do Elohim invisível. Quem não crê nisso não tem a Ruach HaKodesh, porque só é possível crer que Yeshua é uma manifestação do Elohim invisível quem tem a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Eu espero, meus irmãos, que esse estudo tenha edificado a vida de vocês. Se você gostou do estudo, compartilhe com outras pessoas. E amanhã
teremos mais um estudo agora do capítulo 4 da Bessorá de Yohanan do Evangelho de João. Shalom, shalom!